Olá, irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Deus abençoe. Eu me chamo Ricardo Lins, é um prazer poder estar falando com vocês e estudar a palavra do Senhor juntamente com todos vocês. Sem mais delongas, não se esqueça de deixar o seu like, de ativar o sininho, de se inscrever no nosso canal, Missionário Ricardo Lins. Você entra no YouTube, só digitar lá, clicar, se inscreveu, deixa o like, ativa o sininho, clica na palavra personalizado para você estar todos os dias recebendo conteúdo desse canal. E agradeço desde já, como sempre faço, aqueles que estão inscritos. Muito obrigado, tá, irmãos? O crescimento do canal depende também da ajuda de vocês. E a gente fazendo a nossa parte, Deus fazendo a dele. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o seu nome. Pela noite, queremos te pedir que sejas o nosso professor, que venha iluminar nossa mente, nos dá sabedoria. Fale conosco, em nome de Jesus, amém. Nossa maior necessidade é o tema de hoje, irmãos. Qual é a nossa maior necessidade? Olha o que diz o salmista Davi no Salmo 51, verso 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Então, qual é a nossa maior necessidade? De um reavivamento da verdadeira piedade. Essa é a maior e mais urgente de todas as necessidades, irmãos. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção no Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Não é porque Deus não quer dar, não é porque Deus está dificultando o caminho, é porque a gente não está preparado. Para que a gente receba esse reavivamento da verdadeira piedade, que é a maior e mais urgente necessidade entre nós, nós precisamos estar preparados, irmãos. E de que maneira nós nos preparamos? Buscando o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Pois é. Então, irmãos, nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe pedirem do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas aos seus filhos. O Pai terreno está disposto, almejante, de lhe dar o Espírito Santo, mais do que o seu Pai de te dar boas dádivas. Então, irmãos, basta a gente pedir, basta a gente clamar, basta a gente suplicar, implorar, né? Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Reavivamento se dá por meio de oração, tá bom? Então, se você quer ter um reavivamento, e entre o reavivamento e a reforma, o reavivamento vem primeiro. Ele se dá por meio da oração. Quanto mais você ora, mais reavivado você vai ficando. Quanto mais você ora, mais você vai sentindo necessidade de um reavivamento. E automaticamente vem a reforma, que o Espírito Santo vai começar a te mostrar naquilo que você precisa mudar. Os dois precisam andar juntos, porque separados são enganos de Satanás. Hoje nós vemos igrejas, não vou citar nomes aqui, mas vocês vão saber, por ética. Hoje tem igrejas que têm reavivamento, entre aspas, que não passa de um excitamento, né? Porque as pessoas pensam que estar cheio do Espírito Santo é ficar pulando, gritando, dando murro na parede. Irmãos, isso não é o Espírito Santo. Pelo contrário, isso entristece o Espírito Santo. Gritaria, sendo que Deus não é surdo.
Deus não precisa que você fique gritando numa igreja, porque Ele não é surdo. Entendeu? Eu vou te mostrar daqui a pouco que isso entristece o Espírito Santo. E temos igrejas que prezam por uma reforma, mas não prezam pelo reavivamento. E aí, reavivamento sem reforma é pentecostalismo apostatado. E reforma sem reavivamento é formalismo seco. Por isso que os dois têm que estar juntos, irmãos. O reavivamento é uma ressurreição da morte espiritual. Você está morto ali. Você está extremamente desanimado, fora da igreja. Você tem nome de que vive, mas está morto, como diz Apocalipse, né? E de repente você começa a renascer, a passar por um processo de regeneração, de um novo nascimento. Você começa a mudar. E essa mudança que opera é o Espírito Santo, com o seu consentimento, com o meu consentimento. E aí você começa a experimentar um reavivamento. E depois vem a reforma. Mas quando o poder do Espírito Santo lhe tocar o coração, então os sermões não ficarão sem efeito. Guiados pelos ensinos da palavra de Deus, com a manifestação de seu Espírito, no exercício de sã discrição, os que assistem às nossas reuniões adquirirão preciosa experiência e, voltando ao lar, acham-se preparados para exercer saudável influência. Os antigos portas-bandeiras sabiam o que significava lutar com Deus em oração e fruir o derramamento de seu Espírito. Estes, porém, se retirando do cenário, e quem está surgindo para preencher o lugar? Como é com a geração que surge? Estão eles convertidos a Deus? Estamos nós alerta quanto à obra que se está desenvolvendo no santuário celeste? Ou estamos à espera de algum poder impelente que venha sobre a igreja antes de despertarmos? Ou seja, algum poder que venha sobre nós para nos levantar, nos erguer. Isso vai acontecer, irmãos. Eu quero ser bem claro para vocês que cristianismo não é uma varinha de condão que você vai vivendo a vida e quando chegar lá no próximo à volta de Jesus, Jesus vai pegar uma varinha de condão e vai fazer assim, ó, plim! E aí você vai se transformar. Não existe isso, isso é engano de Satanás. Cristianismo é a junção do esforço humano aliado ao poder divino. E aí você consegue vitórias através disso. É a sua participação com a participação de Deus. Sem a sua participação, irmão, você está se enganando na igreja. E a palavra de Deus nos diz o quê? Não sedes ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Tiago fala isso. Então, irmãos, estamos nós alerta quanto à obra que se está desenvolvendo no Santuário Celestes, ou estamos à espera de algum poder que venha sobre a igreja antes de despertarmos? Uma pergunta: temos tempo de ver toda a igreja reavivada? Há de ver toda a igreja reavivada? É uma pergunta que eu faço a você que me ouve. Toda a igreja será reavivada? Tal tempo nunca há de vir. O reavivamento, ele é individual. Você pode estar sendo reavivada enquanto que eu não estou sendo reavivado. E aí o que vai acontecer? Eu vou começar a perceber que algo está acontecendo na sua vida de diferente. Só que eu não vou conseguir ter uma percepção clara. Por quê? Porque essas coisas se discernem espiritualmente. Se eu não estou no mundo espiritual, eu estou no mundo natural, isso é loucura. E aí o que vai acontecer? Em vez de eu querer, em vez de eu olhar para você e procurar tirar como exemplo o que está acontecendo na sua vida, eu vou te perseguir. É isso que diz. A história diz.
A inspiração divina diz isso. Então, irmãos, há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão em fervorosa, eficaz oração. Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais, falar menos. Não conte com o pastor da igreja, não conte com o ancião da igreja, com o diretor missionário, não conte com ninguém. Conte somente com Deus. Busque a Deus por você mesmo, estude a Bíblia por você mesmo, estude a lição, o Espírito de Profecia por você mesmo. Não espere que os outros venham te alimentar, porque senão você vai definhar, você vai morrer espiritualmente. Tá bom? Então, não que você, ao ir à igreja, não ouça coisas que possam te ajudar. É claro que você vai ouvir. Mas eu estou falando que, assim, o cristianismo ele começa dentro da sua casa. Então é você que tem que buscar, é você que tem que pegar o livro, é você que tem que estudar. Não são as pessoas que, não espere que as pessoas vão vir e vão te ensinar, porque infelizmente hoje tem muito poucas pessoas que fazem isso. E eu tenho uma admiração profunda pelos poucos que fazem isso, que se preocupam pelas almas. Tá bom? Então, a nossa maior necessidade, irmãos, sempre foi e sempre será. Não é que ela é a nossa maior necessidade hoje. Ela sempre foi a maior necessidade. Que é o quê? Um revivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Então Deus pede que a nossa primeira ocupação seja buscar um revivamento da verdadeira piedade entre nós. E isso, irmão, só o Espírito Santo pode gerar. Se você quer isso na sua vida, se você quer experimentar esse revivamento, você precisa buscar hoje o poder, a pessoa do Espírito Santo. Você pode orar aí na sua casa nesse momento. Eu vou fazer uma oração aqui, você vai orar junto comigo, mas você também pode se ajoelhar e falar: Senhor, eu não tenho isso na minha vida. A minha vida, ela está extinta disso. E eu preciso desse revivamento na minha vida. Porque se o Senhor está falando que essa deve ser a nossa primeira ocupação, eu quero ter isso na minha vida como primeira ocupação. Então, irmãos, ore, peça, busque, clame pelo Espírito Santo. Porque é Ele que pode fazer com que venhamos a ser vencedores e termos o caráter de Cristo, que é o que vai nos levar para o céu. Vamos orar? Querido e amado Senhor, eu oro de uma maneira especial para com aquele que me ouve nesse momento, que me assiste. Nós falamos que nesta noite que a nossa maior necessidade é de um verdadeiro reavivamento da verdadeira piedade e que essa deve ser a nossa primeira ocupação. Por favor, Senhor, essa necessidade, ela não é uma necessidade de hoje, ela sempre foi e sempre será, enquanto nós estivermos aqui. Por favor, Espírito Santo, ajude essa pessoa, essa moça, esse rapaz, esse jovem, essa jovem que me assiste, que eles possam buscar com fervor esse verdadeiro revivamento. Que possamos ter na igreja pessoas reavivadas, pessoas buscando uma experiência, um novo nascimento. A gente bem sabe que toda a igreja não vai ser reavivada e que muitos vão sair para do lugar para outros. Mas que essa profecia não se cumpra na nossa vida, Pai. Que nós possamos fazer a nossa parte no doce nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que Deus te ajude. E não se esqueça, ore, ore, ore.
Ricardo, mas eu estou orando 3 vezes e eu não estou sentindo nada. Ore mais vezes, até que Deus olhe e fale, realmente essa pessoa ela está necessitada do verdadeiro reavivamento. E então ele virá, tá bom? Fiquem com Deus.